Em uma noite, dentro de um quarto banhado pela luz do luar, a atmosfera era intensamente sugestiva. Sobre a cama, duas pessoas estavam sentadas. Evelyn envolveu Kael em um beijo profundamente apaixonado. Kael, tomado por preocupação e extrema confusão, questionou se ela realmente tinha certeza de que poderia lidar com as consequências daquela decisão. Em resposta, Evelyn exibiu um sorriso sedutor, deixando claro, por sua expressão e atitude, que estava completamente segura do que fazia. Determinada, Evelyn declarou que assumiria toda a responsabilidade, deixando evidente que não queria que Kael parasse até a manhã seguinte. Quando a luz do sol invadiu o quarto, quando esse momento finalmente chegou, Evelyn começava a despertar lentamente. Nesse instante, a voz de Kael ecoou, revelando que ele mal conseguia respirar. Ao ouvir o homem chamá-la de querida, Evelyn se sobressaltou, abrindo os olhos de repente. Ao encarar a realidade diante de si, ela finalmente percebeu que o homem deitado ao seu lado era Kael. Confusa e desnorteada, Evelyn não conseguia compreender o que estava acontecendo, tampouco reconhecia aquele homem, incrivelmente atraente ao seu lado. Sua pele era tão lisa quanto a de um bebê, contrastando com seus músculos bem definidos, e o abdômen impressionante. Diante daquela visão, Evelyn se amaldiçoou internamente, considerando sua própria situação absurda e insana. Era inacreditável para ela ter passado a noite com um completo desconhecido. Em pânico crescente, começou a procurar suas roupas às pressas. Afinal, até então, ela nunca sequer havia beijado um homem, muito menos tido qualquer tipo de relacionamento. Ao observar sua camisola rasgada, Evelyn não conseguiu evitar o choque. A dúvida sobre o que havia acontecido na noite anterior dominou seus pensamentos. Seu corpo inteiro doía, como se tivesse sido espancada, seus cabelos estavam completamente desarrumados, e a camisola, igualmente danificada. Sem perder tempo, ela percebeu que precisava fugir imediatamente. Assim que terminou de falar, saiu correndo às pressas, deixando Kael sozinho na cama. Pouco depois, Kael abriu os olhos lentamente. Evelyn deixou algumas moedas e uma carta, na qual dizia ter tido uma ótima noite. Agradecia a Kael e lhe desejava uma viagem segura de volta para casa. Seu nome era Evelyn Florence, apenas a filha de um conde. Em toda a sua vida, nunca havia visto alguém tão bonito. No fundo, ela não passava de uma figurante naquele mundo. Tudo o que desejava era viver uma vida tranquila e pacífica. Já havia se divertido o suficiente, ou pelo menos esse era o plano original. Naquele momento, Kael lia a carta deixada por ela. Ele a segurava nas mãos, exibindo uma aparência e postura impecáveis. Com um olhar afiado, questionou o que aquilo significava. Por causa de um único erro cometido em uma única noite, tudo na vida de Evelyn havia sido completamente arruinado. Do lado de fora da mansão, a lua já se encontrava alta no céu. Mesmo assim, Evelyn permanecia extremamente ansiosa. Ao encarar Kael, havia algo que ela precisava confessar. Alguns dias antes, memórias de sua vida passada havia retornado subitamente. Foi então que percebeu que aquele mundo era exatamente igual a um romance adulto que havia lido anteriormente. A história começava na festa de aniversário do protagonista masculino, o príncipe herdeiro Ian. Era nesse evento que a protagonista feminina, a princesa Reina, fazia sua primeira aparição. No entanto, havia um motivo para aquela história de amor, aparentemente comum, possuir classificação adulta. Isso se devia ao infame lunático e mentor oculto da trama, o Duque Kael Ardion, que se apaixonava pela protagonista à primeira vista. A partir daí, surgiam sequestro, cárcere privado e manipulação psicológica. Ele cometia crimes tão terríveis, que mal podiam ser descritos. Era, sem dúvida, um verdadeiro monstro. Sua obsessão era tamanha que qualquer figurante que sequer olhasse para a protagonista de maneira inadequada seria condenado a um destino cruel. Como uma simples figurante, Evelyn havia jurado nunca se envolver com os três personagens principais. Ela jamais imaginou que o homem que viu na noite anterior, aquele corpo marcante, pertencia justamente a Kael, o vilão psicopata. Ela o havia visto completamente nu, e agora não sabia como agir. Sua beleza era inegável, quase hipnotizante. Mas aqueles olhos vermelhos despertavam um medo profundo. Evelyn tinha certeza de que se tratava de Kael, pois ele correspondia perfeitamente à descrição do romance. Kael então declarou, com frieza, que acreditava que ela já sabia a resposta para tudo aquilo. Contudo, Evelyn não compreendia completamente a situação e apenas conseguiu se desculpar. Ao colocar a xícara de chá sobre a mesa,
Kael exigiu saber, pelo que exatamente ela se desculpava. Foi nesse momento que Evelyn começou a juntar as peças. Na noite anterior, ela havia ido à festa acompanhada de seu noivo, Edwin. Seus pais, extremamente conservadores, haviam viajado para o sul, para se despedirem de seu irmão mais velho. Aproveitando a ausência deles, Evelyn decidiu quebrar as regras. Seu único desejo era, ao menos uma vez na vida, ficar fora até tarde, sem se preocupar com um toque de recolher. Naquela noite, durante a festa no jardim, ela jamais teria imaginado que testemunharia Edwin, em uma situação tão íntima com outra mulher, rolando pelo chão de forma indecorosa. Diante disso, Evelyn rompeu o noivado imediatamente. Ao voltar para casa, tomada por um humor sombrio, bebeu um copo de uísque de uma só vez, chegou até a rir, tentando se convencer de que aquilo era o melhor, já que nunca houve amor entre eles. No entanto, depois disso, tudo mergulhou na escuridão. Evelyn acabou completamente embriagada, com apenas um copo. Mais tarde, só conseguiu pedir desculpas, admitindo que não se lembrava de absolutamente nada da noite anterior. Afinal, para ela, tudo não passou de um encontro de uma única noite. Kael repetiu essas palavras em voz baixa, fazendo com que ela tremesse ao tentar explicar que, na verdade, se referia a uma noite de consolo. Com o senho franzido, Kael exigiu uma explicação, questionando se era assim que ela costumava consolar outras pessoas. Nesse momento, Evelyn já estava completamente apavorada, com um rosto pálido, sem cor alguma. Kael interpretava a situação, como se ela o tivesse seduzido com palavras doces, obtido tudo o que queria, e logo depois de passarem a noite juntos, agia como se não tivesse mais interesse nele. Diante disso, ele demonstrava não compreender que tipo de comportamento era aquele. Evelyn sabia que havia fugido, mas se perguntava, em seus pensamentos, se encontros de uma noite normalmente terminavam daquela forma, ou se deveria ter permanecido, e ao menos tomado o café da manhã com ele. Baixando a cabeça, pediu desculpas, reconhecendo sua culpa, e afirmando que iria compensá-lo. Kael aceitou imediatamente aquela proposta, e em seguida, lançou um pergaminho em sua direção. Sem entender, Evelyn apenas o encarou, atônita. Se tratava de um contrato. Como parte A, Evelyn concordava em se tornar a esposa legítima da parte B, em troca de ter tomado a virgindade dele. Como duquesa, deveria permanecer fiel aos seus deveres como esposa pelo resto da vida. O casamento estava marcado para dali a cerca de um mês, e o contrato já havia sido assinado. Kael havia guardado sua virgindade para a mulher que se tornaria sua esposa, mas a entregou a Evelyn, exigindo agora que ela assumisse a responsabilidade por isso. Em um instante, uma sensação sombria e opressiva tomou conta da mente de Evelyn. Ela se sentia como se já estivesse condenada, certa de que Kael não a deixaria escapar diante da situação atual. Ele planejava convocar uma reunião oficial da família em 2 semanas. Não havia dúvidas de que a assinatura no contrato era dela, embora não fizesse ideia de como o havia assinado. Ainda incrédula, Evelyn voltou a questionar, em pensamento, se ele realmente pretendia se casar, apenas porque haviam passado uma noite juntos. Para Kael, contudo, era impensável se entregar, sem receber algo em troca. Já Evelyn acreditava que um relacionamento baseado em compensação não era correto, mas entendia que a decisão final caberia a ele. Seus pais não estavam na mansão no momento. Kael havia explicado que o conde e a condessa retornariam em cerca de 2 semanas, razão pela qual não considerava o cronograma precipitado. Evelyn ficou chocada ao perceber o quanto ele sabia sobre sua vida. Afinal, havia rompido recentemente o noivado com seu antigo prometido. Ela imaginava que, se aparecesse de repente com outro homem, anunciando um casamento logo após tudo o que ocorreu, seus pais poderiam enviá-la a um convento, além de piorar ainda mais os rumores que já circulavam sobre ela na sociedade. Kael, por sua vez, não compreendia completamente suas preocupações. Em seus pensamentos, Evelyn deixou claro que desejava cancelar o contrato. No entanto, ao perceber a intenção assassina emanando dele, rapidamente recuou, explicando com cautela que não pretendia agir de forma imprudente. Em vez disso, decidiu que começariam a sair imediatamente, propondo que tivessem um período de convivência antes do casamento. Para sua surpresa, Kael já havia incluído essa condição nos termos do contrato. A duração proposta era de 1 mês, mas Evelyn considerava esse período curto demais.
Como nunca havia se relacionado com ninguém antes, desejava experimentar coisas simples, como sair para encontros. Ainda não sabia exatamente o que deveria fazer, porém, naquele momento, sua prioridade era ganhar tempo. Precisavam de mais tempo para se conhecerem melhor. Kael, no entanto, a advertiu de forma direta, deixando claro que, caso aquilo fosse apenas uma estratégia para ganhar tempo, ela deveria desistir imediatamente, pois ele não era um homem paciente. A reação de Evelyn foi de surpresa, como se ele fosse capaz de ler seus pensamentos. Determinada a se justificar, Evelyn afirmou que não era nem pervertida nem mentirosa, e que assumiria a responsabilidade por tudo o que havia dito. Kael, visivelmente irritado, questionou se 2 meses seriam suficientes. Evelyn tentou propor 3 meses, mas Kael decidiu imediatamente por 1 mês. Diante disso, ela voltou atrás e insistiu em 2 meses. Sem prolongar mais a discussão, Kael se levantou, afirmando que arranjaria tempo no dia seguinte. Em seguida, se aproximou de Evelyn. O rosto dela corou intensamente, quando ele, de maneira gentil, acariciou seus cabelos. Para ele, aquele era o momento de começarem a se conhecer de verdade, algo que, em sua visão, era exatamente o que ela desejava. Mais tarde, naquela noite, já na mansão, Evelyn estava sentada na cama, abraçando um travesseiro, completamente aflita. A situação havia saído do controle. Em vez de cancelar o contrato, ela havia acabado conseguindo um encontro. Na história original, Kael Ardion havia escolhido uma mulher adequada para fingir ser sua amante, com o objetivo de afastar todas as propostas de casamento inconvenientes. Essa amante contratual sequer era mencionada no romance. Quando Kael decidia que ela não tinha mais utilidade, simplesmente se livrava dela, até o momento em que a princesa reina surgia. Agora, era Evelyn quem ocupava esse papel. Apesar de tudo, Evelyn ainda queria sobreviver àquela situação. Emily apareceu e estranhou o comportamento dela, percebendo imediatamente que algo estava errado. Em tom direto, quis saber o que havia acontecido com o Duque. De manhã, também demonstrou irritação ao ver Evelyn chegando em casa naquele horário, a criticando sem rodeios, e afirmando que sua atitude havia sido péssima. Emily a repreendeu, lembrando que Evelyn havia prometido assumir responsabilidade, mas acabou abandonando a pessoa com quem passou a noite fugindo. Tentando se explicar, Evelyn disse que estava bêbada e não tinha consciência do que fazia, nem sequer se lembrando de ter assinado o contrato. Diante disso, Emily quis saber quais eram seus planos, já que o contrato já existia, e naquele ritmo, Evelyn acabaria se metendo em sérios problemas com o Duque. No entanto, Evelyn não sabia o que fazer, se limitando a lamentar e chorar. Emily apenas suspirou. Caso Evelyn realmente odiasse a ideia daquele casamento, ainda havia uma saída: fazer com que o Duque a abandonasse primeiro. Ao ouvir isso, Evelyn passou a enxergar Emily como uma verdadeira gênia. O plano era simples: observar cuidadosamente o Duque durante o encontro do dia seguinte, e descobrir algo que ele detestasse. Na manhã seguinte, no dia do encontro, anunciaram a chegada do Duque. Apesar de um certo nervosismo, ambas acreditavam que o plano era perfeito. Evelyn estava decidida a descobrir tudo sobre Kael, e a qualquer custo, encontrar uma forma de cancelar aquele casamento. Quando se sentou, Kael indicou que aquele não era o lugar dela. Em seguida, sem hesitar, a puxou para o colo, afirmando que ali era o seu verdadeiro lugar. Evelyn ficou completamente surpresa, com o rosto tomado pelo rubor, ao notar seu desconcerto. Kael percebeu seu embaraço, e considerou que ela talvez estivesse desconfortável. Ainda assim, a reação de Evelyn demonstrava que, apesar do constrangimento inicial, a proximidade inesperada a deixava ainda mais confusa. A provocação sutil por parte dele tornava a situação ainda mais intensa, levando Evelyn a um estado de extremo embaraço, especialmente quando ele se aproximou ainda mais e a beijou, a deixando completamente desnorteada. Para ser sincero, Kael não gostava de ver outros homens olhando para Evelyn. Se sentindo constrangida, Evelyn pediu que Kael a colocasse no chão. Os dois ainda estavam dentro da carruagem, se comportando daquela maneira, enquanto ainda estavam se conhecendo, o que fazia Evelyn sentir que aquilo era inapropriado. Ela se preocupava que, se alguém os visse, poderia pensar que era um casal casado. O sorriso de Kael a deixava confusa. Parecia que Evelyn ainda não havia percebido certas coisas. Kael quis saber se ela gostava de estar por cima dele, o que fez o rosto de Evelyn ficar ainda mais vermelho. Kael comentou em tom casual:
como se estivesse apenas brincando, mas isso só fez Evelyn corar ainda mais. Ela passou a suspeitar que ele tivesse intenções impróprias, embora Kael negasse. Ainda assim, Evelyn acreditou em suas palavras, o que levou Kael a se perguntar se ela não era um pouco ingênua. Nesse momento, Kael abaixou o olhar para a mão de Evelyn, e percebeu o quanto ela estava nervosa. Kael então comentou que, depois do casamento, talvez a trancasse no quarto deles, independentemente do lugar. Muito envergonhada, Evelyn o lembrou de que ainda estavam dentro da carruagem. Kael sabia disso, e apenas pediu que ela ficasse quieta, sem fazer nada. Algum tempo depois, os dois chegaram ao destino e desceram da carruagem. Kael avaliou que a resistência física de Evelyn era muito baixa. Já Evelyn, por sua vez, refletiu sobre quem seria o responsável por deixá-la tão ofegante daquele jeito, concluindo que a resistência de Kael era extraordinária. Isso a fez questionar por que ele era tão habilidoso, e se aquilo realmente poderia ser sua primeira vez. Ela havia ouvido dizer que homens com pouca ou nenhuma experiência costumavam agir de forma desajeitada, então não conseguia entender que tipo de homem ele era. Evelyn achava difícil acreditar que ele não tivesse experiência alguma. Foi então que Kael afirmou que ela realmente era sua primeira vez. Emily, ao ouvir aquilo, estranhou o rumo da conversa, e Evelyn, como esperado, não acreditou. Kael, por sua vez, não via motivo para mentir sobre algo tão absurdo. Ainda assim, Evelyn lembrava que um primeiro beijo normalmente era algo estranho e desajeitado. Diante disso, ela concluiu que Kael devia ter um talento natural. Ao ouvir isso, Evelyn rapidamente cobriu a boca dele com a mão. Kael então passou a se perguntar se não havia sido ela mesma quem sugeriu que passassem um tempo se conhecendo melhor. No entanto, o que Evelyn queria dizer não era algo físico, mas sim diminuir a distância emocional entre eles. Kael havia concordado com isso. Por essa razão, a partir daquele momento, Kael não deveria mais beijá-la. Diante disso, ele passou a se perguntar por que, durante toda a noite, Evelyn havia permanecido ao seu lado, o chamando pelo nome com palavras doces, mas agora o tratava como Duque. Evelyn não queria evitar usar seu nome, apenas sentia que não conseguia. Intrigado, Kael quis entender o motivo, e então Evelyn pediu que ele prometesse não ficar bravo caso ela explicasse. Kael respondeu que não ficaria irritado, afirmando que, desde o início, nunca esteve com raiva. Ao ouvir isso, Evelyn recordou o rosto de Kael, que parecia sempre carregado de irritação, e passou a considerá-lo bastante inútil. Ao observar a expressão dele, ficou extremamente preocupada, embora ele insistisse em afirmar que não estava com raiva. De repente, Kael chamou o nome de Evelyn, o que a deixou completamente atordoada. No entanto, ele apenas segurou sua mão com suavidade. A partir daquele momento, Kael desejava que Evelyn esquecesse seu título e o chamasse apenas pelo nome. Com a voz trêmula, ela afirmou que se lembraria disso, e por fim, conseguiu chamá-lo de Kael. O coração de Evelyn disparou enquanto ela se questionava, em silêncio, por que ele era desnecessariamente tão bonito, e desejou que seus próprios sentimentos se acalmassem. Ainda assim, afastou esses pensamentos, pois precisava descobrir o que Kael detestava. Subitamente, Evelyn percebeu um aroma familiar. Ao olhar ao redor, notou uma loja próxima. Waffles, de edição limitada, haviam acabado de ser lançados naquele dia. Kael prontamente quis saber se ela gostaria de um. Evelyn tentou recusar, mas não conseguiu resistir. Emily se aproximou, comentando que poderia cuidar de tarefas como aquela, porém Kael se virou e afirmou que não havia necessidade. Ele disse às duas para descansarem, e decidiu ir pessoalmente. Diante dessa atitude, Evelyn ficou surpresa e sem palavras, enquanto Emily sussurrava que ele era inesperadamente atencioso. Mesmo assim, Evelyn não conseguia compreender o que Kael estava planejando. Em sua mente, ele poderia primeiro tratá-la com gentileza, e depois matá-la. Esse pensamento a inquietava. Emily, incomodada, questionou por que havia sido trazida até ali, já que o Duque parecia um candidato perfeito para casamento. Nesse momento, Edwin apareceu por perto, e ao ouvir a voz de Evelyn, se aproximou e a chamou. Evelyn também ficou muito surpresa ao vê-lo. Edwin, irritado, quis saber por que ela estava vagando por ali e a repreendeu por tê-lo feito procurá-la por tanto tempo. Evelyn declarou que, desde aquele dia, o noivado entre eles estava encerrado, portanto não havia mais nada a ser dito.
Edwin, de forma brusca, segurou seus ombros e alegou que tudo o que havia acontecido foi um completo erro. A essa altura, a raiva de Evelyn atingiu o auge. Ela já não se importava com mais nada, e estava completamente farta dele. Assim, declarou que ele deveria continuar vivendo sua vida, repleta de erros da maneira que quisesse, pois ela já havia enviado uma carta aos pais, informando o cancelamento do noivado. Edwin gritou que não permitiria aquilo, considerando a situação absurda. De maneira direta, Evelyn afirmou que não queria permanecer ao lado dele, já que ele a havia traído com outra mulher durante uma festa, ocasião em que haviam chegado juntos. Em vez de observá-la, ele deveria se preocupar consigo mesmo, pois, naquele momento já havia muitas pessoas cochichando às suas costas. Irritado, Edwin a culpou, e questionou como ela ousava levantar a voz para seu futuro marido. Além disso, Edwin mencionou Kael, o acusando de ter iniciado toda a situação. Evelyn ficou confusa, pois não acreditava que Kael fosse responsável por aquilo. Tentando reconquistá-la, Edwin afirmou compreender sua raiva, mas alegou que ela não deveria cancelar o noivado apenas por emoção, já que rumores se espalhariam rapidamente entre a nobreza. Evelyn seria vista como a mulher que foi abandonada, algo extremamente humilhante. Nesse instante, Kael retornou e comentou, de forma irônica, que parecia ouvir um cachorro latindo em algum lugar. Com sua presença, o ambiente ficou em silêncio, como se a existência de alguém desprezível tivesse sido confirmada. Ele ainda segurava 2 waffles nas mãos. Ao vê-lo, Edwin ficou tenso. Kael lançou-lhe um olhar frio e exigiu que soltasse Evelyn imediatamente. Confuso, Edwin questionou por que Kael estava se intrometendo em assuntos alheios, e quis saber o que levou o duque até aquele local. Evelyn então gritou que Edwin estava assediando, e correu para se esconder atrás de Kael. Em seguida, relatou que ele havia agarrado seu braço e gritado com ela. Com irritação crescente, Kael quis saber o que mais havia acontecido. Evelyn acrescentou que Edwin se recusava a aceitar o fim do noivado, havia insultado, e afirmado que ela seria rotulada como uma mulher sem honra, caso o compromisso fosse desfeito. Além disso, ele havia segurado com força, e agido de maneira assustadora. Kael estava furioso, e pediu que Evelyn se afastasse por um momento. Evelyn, confusa, questionou o motivo. Ele então explicou que havia assuntos que precisava discutir a sós com Edwin. Ao ouvir isso, Evelyn compreendeu imediatamente o que ele queria dizer. Enquanto Kael já irradiava uma intenção assassina sufocante, Evelyn se afastou de forma constrangida, dizendo que iria com Emily. Antes de sair, pediu que Kael não o matasse, e que mantivesse tudo dentro de um limite razoável. Kael então se aproximou e agarrou Edwin pelo colarinho. Ele decidiu que explicaria tudo de forma breve, já que era o tipo de pessoa que detestava prolongar situações desnecessariamente. Depois disso, fizeram Evelyn sair, antes de liberá-la para voltar para casa. Ao se lembrar dos olhos de Kael naquele momento, ela sentiu um arrepio. Eram verdadeiramente aterrorizantes. Desta vez, ele havia ajudado ela, mas, se algum dia ela ousasse irritá-lo, teria o mesmo destino. Emily estava tão envolvida com a companhia do Duque, que acabou percebendo apenas uma coisa. No final, ela não havia descoberto absolutamente nada sobre ele. Mesmo que Evelyn se livrasse de Edwin, ainda teria que enfrentar um vilão lendário. De repente, Emily chamou Evelyn. Havia chegado um convite da família Purell. Evelyn deduziu que se tratava de um convite para chá vindo de Kate. Emily passou a imaginar que Kate talvez quisesse falar novamente sobre assuntos românticos. Nesse instante, Evelyn se animou, percebendo que aquela era a oportunidade perfeita. Kate possuía vasta experiência em questões amorosas, era uma verdadeira especialista. Primeiro, Evelyn analisaria as histórias de Kate, a especialista em relacionamentos. Depois, faria Kael desistir dela. E finalmente, o casamento seria cancelado. Em sua mente, aquele era um plano perfeito. Emily, porém, apenas esperava que sua jovem senhora ainda estivesse bem. Não existiam atalhos para aquela situação, mas Evelyn estava decidida a aproveitar aquela oportunidade. Quando finalmente se encontrou com Kate, a jovem estava chorando e reclamando, expressando sua frustração ao perceber como os homens eram difíceis de entender. O homem em questão a havia abandonado sem sequer reconhecer o próprio lugar, e tomada pela indignação, Kate decidiu que o amaldiçoaria para sempre. Ao ver Kate chorando daquela forma, toda a esperança de Evelyn desapareceu. Ela passou a se perguntar o que diabos estava acontecendo, considerando a possibilidade de Kate não ser, afinal,
uma especialista em relacionamentos, Evelyn então buscou uma explicação com Dorothy sobre o motivo do choro de Kate. Kate, por sua vez, expressou que não estava pedindo muito. Tudo o que queria era saber exatamente o que ele comia em cada refeição, para onde ia e com quem se encontrava. Também desejava que, em festas, caso ele dissesse 3 palavras ou menos a outras mulheres, relatasse isso a ela. No entanto, ele havia respondido que estava cansado demais para lidar com isso. Diante disso, se tornava evidente que nenhum homem desejaria uma mulher tão controladora. Kate chorou, cobrindo o rosto, enquanto afirmava que aquilo era cruel, e que acabava sendo rotulada apenas como uma mulher obcecada. Dorothy e Kate estavam sentadas à mesa com sobremesas. Dorothy tentou transmitir que aquele nível de apego podia ser visto como uma peculiaridade do amor entre casais, embora reconhecesse que havia sido um pouco excessivo, e que já havia passado dos limites. Kate percebeu que Dorothy estava apenas tentando confortá-la, enquanto Evelyn identificava claramente aquele comportamento como apego excessivo. Em seguida, Evelyn apresentou a ideia de que existia um segredo, capaz de fazer qualquer homem ir embora. Dorothy comentou que Kate estava com baixo nível de açúcar no sangue, e que deveria comer o bolo. Enquanto isso, Evelyn apontou para a própria palma da mão, e começou a listar itens como a rotina diária dele, os cardápios das refeições, e outros detalhes semelhantes. Nesse momento, uma jovem de cabelos negros demonstrou preocupação com o estado de Evelyn. Logo depois, também mencionou Edwin, direcionando a conversa para ele. Evelyn respondeu com um sorriso constrangido, enquanto encarava a mulher. Ela afirmou que estava bem, mas percebeu que a conversa estava voltando a girar em torno dela. Em seguida, declarou que havia se lembrado de um compromisso urgente, e que precisaria sair primeiro. Evelyn não tinha tempo para conversas triviais, e precisava iniciar imediatamente uma operação que chamou de namorada obsessiva. Emily demonstrou curiosidade sobre o retorno à mansão. Enquanto a carruagem seguia adiante, Evelyn confirmou que, de fato, voltariam para lá. Algum tempo depois, Evelyn chegou à mansão. Ao entrar, percebeu que o lugar era mais normal do que esperava, distante da imagem de um ambiente assombrado. Ainda assim, se lembrou dos rumores. Diziam que o porão da mansão era um verdadeiro cemitério de corpos, e que o antigo duque passava os dias dissecando feras, enquanto a antiga duquesa se banhava em sangue para manter a juventude. Por causa disso, ela esperava que cada canto fosse assustador. Uma pessoa se aproximou, a cumprimentando com respeito, e dizendo ser uma honra conhecê-la. Se tratava de Hugo Eaton, que se apresentou como assistente pessoal do duque. Evelyn notou que Hugo parecia organizado e gentil, bem diferente da aparência sinistra que ela havia imaginado, o que a fez sentir certa vergonha por seu preconceito. Hugo então mencionou o encontro com Sua Excelência. Evelyn confirmou, ainda que com hesitação. Ele explicou que o duque estava em seu escritório, e se ofereceu para acompanhá-la até lá. Ao observar que ele parecia ocupado, Evelyn considerou a possibilidade de voltar mais tarde. No entanto, Hugo recusou a ideia, explicando que o duque havia ordenado que ela fosse levada imediatamente. Evelyn já esperava que um duque fosse alguém ocupado, mas ainda assim se sentiu apreensiva. Surgiu a preocupação de ter chegado cedo demais, e de que abordá-lo naquele momento pudesse deixá-lo de mau humor. Internamente, ela se incentivou a manter a calma, e decidiu que precisava se afastar de Kael, mesmo que isso o irritasse, a ponto de romper o noivado. Se preparando para agir, Evelyn conferiu suas anotações, enquanto Hugo seguia à frente. Seu plano consistia em exigir relatórios constantes sobre localização, refeições e interações, como parte da estratégia de uma namorada obsessiva. Em pensamento, ela reconheceu que utilizava uma técnica secreta, que havia aprendido com Kate. Enquanto lia, Hugo demonstrou curiosidade, interpretando que ela poderia ter interesse em estudos acadêmicos, já que analisava o caderno com tanta atenção. Evelyn minimizou a importância do objeto, afirmando que apenas aproveitava o tempo livre. Hugo continuou demonstrando interesse por ela, e reforçou que conhecê-la era uma honra. Em seguida, bateu à porta do escritório do duque, enquanto Evelyn aguardava atrás dele. De dentro, Kael respondeu, autorizando a entrada. Hugo se despediu, desejando que ela tivesse um bom momento. Evelyn então se recompôs, se preparando para se concentrar. Ao entrar, encontrou Kael, e em pensamento, decidiu fazê-lo se cansar dela. Se dirigindo a ele, Evelyn afirmou que tinha um favor a pedir.
Kael recusou imediatamente, a reação a deixou confusa, até que ele apontou que a forma como ela o havia tratado não era adequada e instruiu que ela corrigisse a maneira de se dirigir a ele. Evelyn ajustou sua forma de tratamento, o chamando de Kael, e repetiu com urgência que tinha um pedido a fazer. A mudança repentina em seu comportamento causou leve surpresa nele. Evelyn, então, ficou um pouco atrapalhada, reconhecendo que havia falado alto demais, e pedindo desculpas, por interromper um momento, possivelmente ocupado. Diante do incentivo de Kael para que expusesse seu pedido, Evelyn explicou que eles estavam na fase de se conhecerem melhor dentro do noivado. Ele reconheceu esse ponto. Em seguida, ela afirmou que desejava fazer isso da maneira correta. Quando ele indicou que queria um exemplo, Evelyn explicou que casais costumavam compartilhar todos os detalhes de suas vidas diárias. Assim, passou a exigir que ele relatasse com quem se encontrava, para onde ia e por quê, contando tudo diariamente, internamente. Ela percebeu que a expressão de Kael havia se tornado rígida, determinada a concluir seu plano. Evelyn acrescentou mais uma exigência: queria relatórios detalhados das 3 refeições do dia, além de atualizações frequentes sobre o que ele pensava da comida. Acreditava que isso ajudaria a ambos a se compreenderem melhor e a conhecerem as preferências dele. Acrescentou ainda que, mesmo sendo ocupado, esperava que ele priorizasse responder a ela. Kael franziu a testa diante do pedido, e Evelyn ficou ansiosa ao notar sua reação. Se sentindo desconcertada, ela rapidamente recuou, afirmando que aquilo não passava de uma sugestão e que ele não precisava se incomodar. Kael então indicou querer saber se aquilo era tudo. Evelyn demonstrou confusão, até que ele esclareceu que se referia aos favores que ela pretendia pedir. Ainda atônita, Evelyn confirmou que não havia mais nada. Internamente, passou a se questionar se Kael estaria furioso, se baseando na expressão dele e na mudança perceptível em seu semblante. Pouco tempo após os acontecimentos, a situação continuava na mansão. Evelyn demonstrava estar completamente certa de algo, o que despertava a curiosidade de Emily, que tentava entender o motivo de tanta convicção. Em resposta, Evelyn apresentava uma carta enviada por Kael, a identificando como uma carta de término. Depois de seu comportamento insistente e rude no dia anterior, ela concluía que ele certamente havia perdido o interesse, passando então a refletir, com inquietação, se ele realmente havia desgostado tanto assim. Emily, por sua vez, considerava essa possibilidade praticamente impossível. No dia anterior, Kael havia dito a Evelyn que seria melhor que ela partisse. Ao abrir a carta, Evelyn percebia que ele havia se desculpado, e parecia assumir que o casamento continuaria, além de declarar que passaria a agir de forma distante, como se estivesse disposto a aceitar um pedido de desculpas. No entanto, ao ler o conteúdo com mais atenção, sua reação se transformava em surpresa, diante do que encontrava. A carta, endereçada a ela por Kael, explicava que ele precisaria partir para tratar de um assunto urgente, com o conselho administrativo, garantindo ao mesmo tempo que o evento solicitado por ela seria devidamente organizado. Ele também pedia que ela não se preocupasse, informava que já havia finalizado sua renúncia na reunião do conselho, anexando inclusive detalhes completos sobre o encontro. Evelyn se via sobrecarregada ao analisar os documentos anexados, que incluíam atas e a pauta da reunião. Emily chamava sua atenção para o fato de que ainda havia mais uma página. Nela, Kael descrevia minuciosamente seu plano alimentar, incluindo café da manhã, almoço e jantar, com pratos específicos, valores calóricos e descrições detalhadas. Ao continuar relatando suas atividades diárias, Kael acrescentava que também havia anexado um relatório do chefe principal, detalhando a origem dos ingredientes e seus valores nutricionais, com as fontes devidamente listadas. Ele ainda indicava que, com inteligência, seria possível encontrar formas de contornar aquelas exigências. Ainda assim, ficava implícito que tal nível de monitoramento equivaleria a uma vigilância constante, como a de um criminoso, onde até mesmo suas refeições seriam observadas. Evelyn encontrava dificuldade para explicar toda a situação a Emily. Diante disso, Emily concluía que a tentativa de Evelyn de mudar o rumo dos acontecimentos havia tido o efeito contrário. Ela explicava que, a partir daquele momento, tudo o que Evelyn fizesse seria reportado continuamente, até mesmo durante a noite. A ideia de estar sendo observada constantemente deixava Evelyn em choque. Emily ponderava que,
Embora aquilo pudesse garantir sua segurança, também tornava qualquer tentativa de fuga praticamente impossível. Incrédula, Evelyn tentava compreender como a situação havia chegado a esse ponto. Emily, ao observar o estado dela, permanecia sem saber como reagir. De repente, Evelyn caía no chão, enquanto reconhecia internamente que aquilo estava começando novamente. Ao retomar a leitura da carta, Evelyn descobria que Kael havia adquirido o distrito minerador do Oeste. Emily explicava que a produção naquela região vinha diminuindo e que os mineradores estavam abandonando o local. Evelyn, então, recordava informações do romance original. Naquela mina, uma pedra de mana seria descoberta futuramente. Embora a terra fosse considerada improdutiva, na realidade, possuía grande valor estratégico e se tornaria extremamente valiosa no futuro. Sem conhecer a história original, Kael havia feito escolhas perfeitas, revelando uma capacidade impressionante. Após um fracasso por volta dos 10 anos de idade, ele havia se dedicado ao treinamento com a espada, consolidando sua força e determinação. Evelyn, por sua vez, passava a considerar a necessidade de levá-lo a desistir e ser aprisionado, enquanto sua mente também retornava ao encontro que tiveram na banheira. Ao lembrar disso, ela corava e percebia que seu plano anterior não funcionou. Tomada pelo pânico, Evelyn entendia que precisava de uma estratégia muito mais forte para o que viria a seguir, se questionando se tudo aquilo se repetiria no dia seguinte. Reconhecendo que sua abordagem anterior havia sido insuficiente, ela decidiu intensificar suas ações. Reunindo coragem, resolvia invadir o local secreto de Kael em seguida. Pouco tempo depois, já determinada, Evelyn planejava se infiltrar no quarto secreto de Kael e revirar todo o lugar. Hugo, ao notar seu comportamento incomum, ficava extremamente confuso. Ele então informava que o príncipe herdeiro estava hospedado na propriedade do Cal de Reina, e que havia ouvido que o duque pretendia acompanhá-la até lá, demonstrando preocupação ao suspeitar que algo pudesse ter acontecido. Evelyn, no entanto, negava qualquer problema, e explicava apenas que desejava encontrá-lo o quanto antes. Hugo pedia que ela guardasse, explicando que Sua Alteza ainda se encontrava em seu quarto. Ainda assim, Evelyn insistia em ir até ele imediatamente. Evelyn decidiu internamente que invadir o quarto dele e irritá-lo faria seu plano finalmente dar certo. Ela se recompôs e justificou suas próprias ações, ao lembrar que em breve se tornaria esposa de Kael. Ao ouvir essa declaração, Hugo reagiu com entusiasmo, ficando visivelmente corado. Recuperando a compostura, Hugo indicou que o quarto ficava no fim do corredor. Evelyn seguiu suas instruções, e em pensamento, pediu desculpas por mentir, pois aquela situação era uma questão de vida ou morte para ela. Fortalecendo sua determinação, decidiu seguir em frente. Ao abrir a porta, assim que entrou, irrompeu no quarto de forma abrupta, pedindo desculpas em voz alta, e insistindo que não havia feito aquilo por querer vê-lo sem roupas. Ao abrir os olhos, Evelyn ficou completamente paralisada de choque. Kael havia acabado de sair do banho. Quando ela entrou de repente, o pegando desprevenido, ele permanecia de pé, vestindo apenas um robe frouxamente ajustado, ainda sem estar completamente vestido. Diante da cena, Evelyn congelou mais uma vez, atônita. Rapidamente, fechou a porta e recuou para fora, tomada pelo constrangimento, enquanto sua voz ecoava do lado de fora, em repetidos pedidos de desculpa. Corando intensamente, ela lamentou internamente, como tudo sempre acabava dando errado. No entanto, a porta destrancada cedeu de repente, fazendo com que Evelyn tropeçasse de volta para dentro. Perdendo o equilíbrio, caiu para frente, mas Kael a segurou a tempo. Kael a amparou rapidamente, a puxando de volta antes que caísse. Ele a trouxe para perto, a envolvendo em seus braços, enquanto questionava para onde ela pensava que estava indo. Evelyn, visivelmente aflita, insistiu que não estava tentando fugir, e apontou que ele ainda não estava vestido. Sem responder diretamente, Kael a ergueu suavemente nos braços, o que a fez reagir com ainda mais embaraço. Surpresa, ela chamou por ele, querendo saber para onde estava sendo levada. Com calma, ele respondeu que a levaria para a cama. A inquietação de Evelyn aumentou, ao perceber aquilo, questionando o motivo de estar sendo levada justamente para lá. Sua voz carregava insegurança, enquanto se agarrava a ele durante o trajeto.
Kael a deitou cuidadosamente sobre a cama, seu corpo leve quicou suavemente ao tocar o colchão, enquanto ela fechava os olhos com força, tomada pelo nervosismo. Ele a observou de cima, com um leve sorriso, sugerindo que aquela situação era exatamente o que ela havia buscado ao invadir o quarto. Rapidamente, Evelyn tentou esclarecer que tudo não passava de um mal-entendido. Sua voz saiu trêmula, quando a mão dele repousou firmemente em sua cintura, fazendo seu corpo enrijecer. Kael apertou sua mão, a lembrando de que ela mesma havia dito que sentia saudades dele. Aquelas haviam sido suas próprias palavras. Evelyn corou profundamente, sua mente entrando em conflito, ao imaginar que talvez tivesse provocado aquela situação. Se continuasse assim, ele poderia avançar ainda mais. Com hesitação, ela admitiu que sentiu um pouco de saudade, falando em tom baixo enquanto o encarava com incerteza. Não era algo intenso, apenas o suficiente para se perguntar como ele estava. O olhar de Kael suavizou levemente, embora ainda houvesse certa tensão em sua expressão, quando Evelyn sugeriu que resolvessem um mal-entendido conversando. Apesar do pedido, ele não interrompeu o que fazia. Sua expressão permanecia intensa, enquanto se inclinava mais perto, ignorando a tentativa dela de desacelerar a situação. O tempo pareceu se arrastar, o quarto mergulhado em silêncio. Enquanto o momento se prolongava, algum tempo depois, Evelyn estava sentada na cama, fraca e exausta, sentindo como se tivesse sido completamente consumida pela situação. Kael, com calma, estendeu uma colher em sua direção, dizendo que ela deveria comer, e que a levaria de volta à mansão depois que terminasse. Mantendo a expressão firme, ele aproximou a colher e a instruiu a abrir a boca. Em seguida, se inclinou e a alimentou cuidadosamente, enquanto Evelyn, ainda sem forças, apenas aceitava. Com os olhos marejados, ela lançou um olhar ressentido, reclamando que ele havia sido cruel por continuar até que ela mal conseguisse se mover. Em resposta, Kael observou, com tranquilidade, que havia sido ela quem o havia implorado primeiro. Evelyn protestou, confusa, incapaz de entender quando teria feito aquilo, insistindo repetidas vezes que tudo não passava de um mal-entendido. Depois que ambos se afastaram, ela continuou repreendendo Kael, o chamando de bruto e pervertido. Kael a observou com tranquilidade, refletindo que ela falava demais para alguém que havia avançado sobre ele na primeira noite em que estiveram juntos, o que o levou a ponderar se ela realmente havia detestado aquele momento. Com o rosto corado, Evelyn gaguejou, sem conseguir negar, e acabou admitindo que havia sido algo incrível. Kael então se inclinou, se aproximando lentamente, até ficar a poucos centímetros dela. Sua voz saiu baixa e próxima ao ouvido de Evelyn, enquanto ele confessava que havia ficado satisfeito por ela tê-lo procurado naquela manhã. Em seguida, se afastou com um leve sorriso, desejando que ela dormisse bem, e afirmando que haveria no dia seguinte. Evelyn permaneceu imóvel, tomada por uma expressão confusa e envergonhada, incapaz de organizar a mistura intensa de emoções que tomava conta de seu coração. Ao chegarem em casa, Emily levou a mão à boca, chocada, ao perceber que Evelyn havia ido justamente ao quarto dele. Nervosa, Evelyn explicou que havia considerado aquela oportunidade perfeita, além de que Hugo não a havia impedido enquanto mostrava o caminho. Ainda assim, seu senho se franziu em confusão, seus pensamentos, completamente embaralhados, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Ela acreditava que, ao se agarrar a Kael em seu quarto, conseguiria irritá-lo a ponto de ser expulsa imediatamente. No entanto, começou a perceber que era quase como se Kael tivesse gostado daquilo. Enterrando o rosto na cama, Evelyn ficou ainda mais corada e frustrada, se questionando internamente se Kael realmente acreditava que ela cairia naquele tipo de situação. Ao mesmo tempo, não fazia ideia de quando ele poderia mudar de atitude repentinamente. Seus pais e seu irmão mais novo retornariam à mansão dentro de uma semana. A tensão tomou conta dela, ao perceber que precisava resolver aquela situação com Kael em segredo, antes que tudo se agravasse. Enquanto isso, do lado de Kael, ele verificava se os preparativos já estavam prontos. Hugo respondeu que tudo estava concluído. Se revelou que o primeiro amor, a primeira mulher e a primeira amante do Duque, havia sido Evelyn, a dama da casa do Conde Florence. Evelyn era exaltada, como a maior beleza do império, radiante como uma flor e graciosa como uma borboleta. Os sinos ressoaram intensamente, enquanto a notícia se espalhava. Ela e Kael realizariam seu casamento até o final da primavera.
Hugo sorriu ao afirmar que já havia preparado o rascunho nesses termos. Se tratava do anúncio de casamento destinado ao jornal imperial. Kael observava Evelyn com um leve sorriso de canto, interpretando que ela usava sua mente astuta para planejar uma fuga ousada. Kael também esboçou um sorriso e ordenou que o anúncio fosse publicado no dia seguinte, ao mesmo tempo em que refletia que as coisas não seriam tão simples para Evelyn. A luz da manhã preencheu o quarto silencioso. Enquanto o som de passos apressados ecoava do lado de fora, Evelyn se remexeu na cama, ao ouvir alguém chamá-la, o cobertor escorregando frouxamente sobre seu corpo. Ainda de olhos fechados, ela pediu a Emily que fizesse silêncio. No mesmo instante em que uma voz do lado de fora ordenava que Emily a levasse até ele imediatamente. Evelyn despertou sobressaltada, quando a voz ecoou pelo quarto, exigindo que ela saísse dali sem demora. Do lado de fora, Emily permanecia em pânico, avisando que havia um problema naquele exato momento. Ela revelou que o Conde Florence havia retornado, enquanto uma mala pálida permanecia pronta no quarto. No corredor, o Conde Florence bradava furioso, chamando por Evelyn Florence, apertando um jornal. Enquanto sua ira tomava conta da mansão, ele a repreendia por ter saído de casa por um único instante e causado um escândalo, exigindo saber qual havia sido seu comportamento. Confusa, Evelyn abaixou o olhar para o jornal, incapaz de compreender a que escândalo o Conde Florence se referia. Ela então ficou imóvel quando algo no jornal chamou sua atenção, e a inquietação tomou conta de seu rosto. Em choque, passou a encarar a manchete. Nela se afirmava que o Duque Ardion havia pedido Lady Evelyn Florence em casamento. A matéria informava que o Duque anunciou seu próximo matrimônio com Lady Evelyn, a elogiando como uma mulher graciosa, comparável a uma borboleta. Evelyn tremia enquanto continuava lendo, incapaz de acreditar que alguém pudesse gostar de algo tão absurdo. O Conde Florence advertia de que havia um limite para o quanto ela poderia envergonhar o nome da família, a acusando de romper um noivado e anunciar um casamento logo em seguida. Evelyn abaixou a cabeça e pediu desculpas pela forma repentina como tudo aconteceu, mas insistia que nem o rompimento, nem o casamento eram culpa dela. Seu irmão se recostou, incrédulo, e reagiu com irritação ao afirmar que todos comentavam que Evelyn havia dado um tapa em seu noivo e o dispensou. Ele a culpava por arrastar a reputação da família para a lama, enquanto Evelyn tremia de frustração, sendo interrompida pelo Conde Florence, que declarou que já era o bastante. Ele então passou a repreendê-la duramente, por ter gritado com o irmão depois do que havia feito, chegando a acusá-la de passar a noite fora sem qualquer consideração. Evelyn permaneceu imóvel sob as acusações, mal conseguindo compreender o motivo de tudo aquilo. Em sua mente, surgia a lembrança de quando ficava sozinha, enquanto todos se reuniam ao redor de seu irmão, se questionando por que sempre implicavam com ela, mas nunca se importavam quando o irmão saía ou causava problemas. O Conde Florence a censurava por tentar arrastar o irmão para baixo, em vez de refletir sobre si mesma, enquanto Jacqueline questionava, em tom de desdém, a ideia de que uma mulher pudesse ser tratada da mesma forma que um homem. A Condessa Florence observava Evelyn com contenção, embora visivelmente desconfortável, sugerindo que ela apenas se desculpasse com o Conde Florence. Por um instante, Evelyn recordava que aquela família sempre foi assim, a deixando sozinha diante dos dois. Ela cerrava o punho ao perceber que sempre haviam forçado nela a postura de uma dama quieta e modesta. Com os olhos marejados, Evelyn tremia ao perceber que ninguém realmente se importava com o que ela tinha a dizer. O som de passos ecoava pelo ambiente, e ela tinha certeza de que ninguém naquela mansão ficaria ao seu lado. Nesse momento, Kael se aproximou, pousando a mão sobre o ombro dela, demonstrando questionar qual teria sido, de fato, o erro cometido por Evelyn. Ele se posicionava atrás dela de forma protetora, enquanto ela erguia o olhar, em completo silêncio. Tomada pela surpresa, o Conde Florence reagia com uma risada incrédula, enquanto a Condessa Florence permanecia atônita, incapaz de acreditar que Kael havia aparecido ali. Com calma, Kael sugeria que estavam atribuindo a Evelyn a culpa por ter rompido o noivado com um homem de mente estreita como Edwin. Em seguida, permanecendo ao lado dela, acrescentava que havia se atrasado, mas que realmente desejava visitar a propriedade do Conde Florence. O Conde e a Condessa Florence se sentaram rigidamente à frente de Kael e Evelyn, enquanto o ambiente mergulhava em um silêncio tenso. Kael, Evelyn, o Conde Florence e a Condessa Florence
ocupavam a mesa de jantar em um clima de completo constrangimento. Kael então elogiava a beleza de Evelyn, afirmando que o artigo do jornal não conseguia captá-la por completo, o que deixava o conde Florence, visivelmente abalado à mesa. Evelyn corou em pânico, se perguntando, em pensamentos confusos, o que Kael estava dizendo diante de seus pais. Kael admitiu, com calma, que o acordo selado às pressas, acompanhado de um anúncio público, havia sido esmagador, mas demonstrou gratidão, pelo fato de Kael estar ao seu lado. Em silêncio, Evelyn observou o conde Florence, refletindo que seu pai não era uma pessoa fácil de lidar, mas provavelmente interromperia aquela situação, já que Kael parecia se importar tanto com as aparências. Kael então direcionou a conversa, querendo saber a opinião da família Florence sobre o artigo, enquanto Evelyn se preparava internamente, já esperando que o conde se opusesse ao casamento. Um silêncio pesado tomou conta da mesa de jantar, deixando Evelyn confusa. Diante da ausência de qualquer resposta, com serenidade, Kael declarou que seria um noivo bastante inadequado, e por isso apresentou uma proposta ao conde Florence. O conde, visivelmente tenso, aguardou para ouvir do que se tratava. Kael então sugeriu que permaneceria ali pelo próximo mês, para ter aulas de noivo, enquanto os preparativos para o casamento avançavam. Evelyn, o conde Florence e a condessa Florence ficaram completamente atonitos. O conde, ainda incrédulo, questionou se Kael queria dizer aulas de noiva, mas Kael respondeu que aquilo não era necessário. Com um leve sorriso, explicou que, como futuro marido, era mais importante que ele próprio se preparasse para atender aos gostos de sua esposa. Em seguida, acrescentou que, durante esse mês de aprendizado, Evelyn ficaria hospedada com ele na mansão do duque. O corpo de Evelyn enrijeceu em alarme. Em sua mente, aquilo parecia exatamente o tipo de situação em que um vilão psicopata iniciaria um plano obsessivo de confinamento. O conde Florence hesitou, alertando que, mesmo estando noivos, não era apropriado que uma jovem solteira permanecesse na casa de um homem. Ainda assim, em meio à tensão, a decisão acabou sendo aceita. Evelyn ficou completamente atordoada, incapaz de compreender como aquilo havia sido permitido. A condessa Florence admitiu com sinceridade que estava surpresa, já que nunca havia visto um homem se oferecer para ter aulas de noivo. Demonstrando curiosidade, quis saber quando Kael pretendia começar. Enquanto isso, Evelyn afundava cada vez mais em confusão diante da reviravolta repentina. Kael respondeu que pretendia iniciar em 2 dias. O coração de Evelyn disparou, e o pânico tomou conta de seus pensamentos, ao perceber que precisava impedir aquilo, antes que realmente acontecesse. 2 dias depois, Evelyn chorava em desespero, enquanto era enviada para a casa de Kael, finalmente compreendendo que aquilo estava completamente fora de seu controle. Irritada, observava a condessa Florence ajudá-la a arrumar suas coisas com entusiasmo, sem conseguir entender como podiam enviá-la para lá depois de tê-la repreendido tão duramente momentos antes. Ao chegarem, Kael pediu desculpas a Evelyn por tê-la surpreendido com o anúncio do casamento, reconhecendo que deveria ter sido mais cuidadoso com seus sentimentos. Ao seu lado, Evelyn permanecia abatida, como um gato desolado, ainda desconfiada. Lançou-lhe um olhar cauteloso, tentando entender se ele realmente falava sério. Kael abaixou o olhar, e em tom tranquilo, tentou acalmá-la, dizendo para não se preocupar com as aulas de noivo. Ele prometeu que, caso ela cooperasse, permitiria que voltasse para casa mais cedo. Evelyn havia acreditado que cooperar não seria difícil, mas percebeu que ainda existia outro problema. Ao sair usando um vestido formal verde, mantinha a expressão tensa. Enquanto Kael permanecia ao seu lado, as criadas se curvaram em uníssono, dando as boas-vindas a Kael de volta à mansão do duque. Mary informou que havia preparado tudo para Evelyn, conforme as ordens de Kael, ao mesmo tempo em que Evelyn percebia um clima inquietante entre os serviçais. Os criados se alinharam ao longo do caminho, sob o céu noturno, declarando ser uma honra servir Evelyn como a senhora da casa. Diante da sombria mansão do Cal, Evelyn ficou paralisada, imaginando como conseguiria sobreviver um mês inteiro em um lugar como aquele. Mary a recebeu calorosamente e se apresentou como a governanta-chefe da mansão, a convidando a chamá-la de Senhora Mary. Evelyn retribuiu com uma reverência um tanto constrangida e a cumprimentou. Mary conduziu Evelyn até o anexo, onde ela ficaria hospedada, explicando que a antiga duquesa também havia permanecido ali durante seu período de noivado.
Ao observar os retratos sombrios no interior, Evelyn percebeu que o toque pessoal da antiga duquesa ainda permanecia por todo o lugar. Evelyn forçou um sorriso e demonstrou compreender, embora os vestígios persistentes da antiga duquesa a deixassem desconfortável. Mary então a guiou até o banheiro, explicando que aquele era um dos locais favoritos da antiga duquesa, com estátuas e uma banheira feita sob medida para seu gosto peculiar. Acrescentou ainda que a duquesa, certa vez, chamou as criadas após descobrir uma gravidez, que tomava metade de seu corpo, um relato perturbador que deixou Evelyn horrorizada. Em seguida, Mary informou que ela poderia procurá-la caso precisasse de qualquer coisa. Evelyn, ainda nervosa, respondeu que seria apenas por pouco tempo, mas que ficaria sob seus cuidados. Mary sorriu de forma inquietante, ao demonstrar não compreender o que Evelyn queria dizer com pouco tempo, a lembrando de que ela se tornaria duquesa. Declarou então que, a partir daquele momento, Evelyn permaneceria ali. À medida que a sombria mansão parecia se fechar ao seu redor, Mary concluiu suas palavras com um sorriso gelado, afirmando que Evelyn ficaria ali pelo resto de sua vida. Diante disso, Evelyn se imaginou presa para sempre, como um pequeno guaxinim em uma gaiola, e acabou concordando de forma fraca, já que não havia mais nada que pudesse dizer. A luz do sol inundava a mansão do duque, enquanto borboletas flutuavam pelo céu claro. Kael se aproximou de Evelyn, com Hugo logo atrás, dizendo que havia vindo conversar. Enquanto Evelyn o observava com confusão, ela se forçou a se levantar, e quis saber se ele já estava ali havia algum tempo. Kael então questionou se ela estava bem, e Evelyn afirmou que sim, antes de ele explicar que havia vindo discutir as regras do período de treinamento como noivo. Evelyn ergueu o olhar, confusa, e repetiu a palavra regras em pensamento. Kael então lhe entregou sua agenda diária, fazendo com que ela a encarasse em silêncio, já demonstrando certo cansaço. Ao ler o conteúdo, Evelyn ficou incrédula ao perceber que, entre os compromissos, havia lições sobre como se tornar o noivo perfeito, incluindo exercícios como carregar a noiva, enquanto fazia agachamentos, e até treinar poses sedutoras. Kael explicou, com naturalidade, que independentemente de quão ocupado estivesse, estabeleceria como regra fazer ao menos uma refeição por dia ao lado de Evelyn. Além disso, deixou claro que ela teria liberdade para permanecer na mansão ou sair quando quisesse, desde que não encontrasse outros homens. Evelyn passou a considerar se realmente teria liberdade para fazer qualquer coisa, e Kael confirmou calmamente que sim. Em seguida, ele lhe apresentou um baú destinado à manutenção de sua dignidade, a instruindo a gastar o dinheiro da forma que desejasse. Evelyn observou o baú elegante com curiosidade inocente, ainda sem imaginar o que havia dentro. De repente, ela se sobressaltou, quando o baú se abriu, revelando uma grande quantidade de moedas de ouro. Diante daquela fortuna, permaneceu em choque. Hugo então cogitou a possibilidade de o valor não ser suficiente, e explicou que havia reduzido a quantia, acreditando que um valor maior poderia sobrecarregá-la. Evelyn, por sua vez, entrou em pânico, ao achar que era dinheiro demais. De repente, um pensamento a fez hesitar. Evelyn passou a considerar que, se gastasse todo aquele dinheiro em um único dia, talvez Kael reconsiderasse a ideia de torná-la duquesa. Animada com a possibilidade, começou a planejar uma grande maratona de compras, mas Kael a interrompeu, informando que ela estaria ocupada, experimentando seus novos vestidos. Foi então que Antoine surgiu de repente, exibindo um sorriso radiante, e se apresentou como Madame Antoine. Evelyn recuou, surpresa, sem entender em que momento Antoine havia chegado. Batendo palmas com entusiasmo, Antoine ordenou que os cabides fossem trazidos imediatamente. Logo, um grande suporte repleto de vestidos extravagantes foi levado para o quarto. Enquanto Antoine sorria orgulhosa ao lado de suas criações, Evelyn contemplou os vestidos com admiração, incapaz de esconder o entusiasmo. Seus olhos brilharam ao notar que eram ainda mais encantadores pessoalmente, e passou a refletir, maravilhada, sobre como Antoine havia conseguido confeccioná-los, com tamanha beleza. Antoine riu, satisfeita por perceber que Evelyn havia gostado, enquanto Kael observava tudo em silêncio ao lado. Por fim, Kael, Hugo e Antoine deixaram Evelyn a sós para a prova dos vestidos, pedindo que ela o chamasse caso precisasse de algo. Pouco depois, a cortina foi afastada, e Antoine deixou escapar uma exclamação de admiração ao chamar por Evelyn. Ela então surgiu usando um vestido vermelho profundo, exibindo uma aparência elegante e serena.
Diante do fundo floral, Antoine intensificou ainda mais seus elogios ao vê-la trajada, enquanto Evelyn corava sob toda aquela tensão. Evelyn experimentava mais um vestido, enquanto Antoine a observava com admiração, afirmando que absolutamente todos os modelos lhe caíam perfeitamente. Empolgada, ela começou a lançar ainda mais vestidos em sua direção, a incentivando a experimentá-los também. Já sem fôlego, Evelyn implorava por um momento para respirar, mas, ainda assim, acabou decidindo que compraria todos os vestidos da loja, acreditando que o valor seria suficiente para consumir completamente seu fundo destinado à manutenção de sua dignidade. Antoine, porém, apenas sorriu e revelou que Kael já havia pagado tudo antecipadamente. Diante disso, Evelyn desabou em incredulidade ao perceber que, mesmo com todas aquelas peças, o valor sequer se aproximava do montante que Kael havia deixado. Para piorar, Antoine ainda mencionou que pretendia visitá-la novamente, antes do fim da temporada. Irritada, Evelyn encarou os vestidos, frustrada, ao compreender que seu plano de gastar de forma extravagante havia falhado. Ela rapidamente se recompôs e decidiu ir até um joalheiro em vez de permanecer na boutique. Colton se apresentou como joalheiro da Colton Jewels e a cumprimentou com toda a cortesia. O mestre sapateiro também enviou seus cumprimentos, cercada por pilhas intermináveis de vestidos, joias, sapatos, bolsas e chapéus. Evelyn quase se perdeu naquele excesso. No entanto, logo recobrou a consciência e se recusou a permitir que o dia terminasse daquela maneira. Em pânico, pensava em tudo que Kael já havia encomendado, tentando descobrir onde ainda poderia gastar dinheiro por conta própria. Determinada a não deixar Kael vencer com tanta facilidade, Evelyn abriu a porta com firmeza e chamou Emily para sair com ela. Decidida, resolveu desperdiçar até a última moeda de sua mesada. Naquele mesmo dia, mais tarde, exausta, se sentou ao lado de Emily, após passar horas gastando com doces, joias e antiguidades. Ao fim, percebeu que já não havia mais nada a comprar, enquanto Emily a seguia calmamente, carregando todas as aquisições. Evelyn mal podia acreditar que todas as lojas que visitou já haviam sido pagas antecipadamente, como se Kael tivesse bloqueado todo o seu plano desde o início. Diante disso, passou a se questionar qual teria sido o propósito de receber uma mesada, se ele pretendia comprar tudo de qualquer forma. Incapaz de agir de maneira extravagante, por mais que tentasse, considerou a possibilidade de comer mais um espetinho para aliviar a frustração. No entanto, congelou ao perceber um garoto faminto encarando fixamente a comida em suas mãos. O garoto apoiou as mãos no banco e lançou um olhar cheio de desejo para o espetinho de Evelyn, fazendo com que ela pausasse, surpresa. Evelyn observou o menino junto ao banco, se questionando sobre quem ele era e por que havia aparecido diante dela. Ao examinar com mais atenção o rosto faminto do garoto, teve a sensação de que ele se parecia com alguém que conhecia. Mudando de cena, Hugo informou que Evelyn havia saído para a praça e que deveria retornar antes do almoço. Kael pediu o próximo relatório, mantendo a expressão calma enquanto ouvia. Hugo hesitou com o documento nas mãos, encontrando dificuldade para continuar. Ainda assim, relatou que Karen havia escapado da academia novamente. Kael olhou para o relatório, incrédulo, reagindo ao fato de que Karen tinha fugido outra vez. Kael leu o bilhete deixado por Karen, no qual o garoto prometia não causar problemas, e afirmava que apenas desejava ver seu irmão mais velho antes de partir rapidamente. Em silêncio, Kael permaneceu encarando o papel, ponderando sobre o que deveriam fazer a seguir. Depois disso, Evelyn se aproximou carregando uma caixa de macarrons, e comentou que Kael estava trabalhando demais, oferecendo o doce como um presente. A criada observou a cena com surpresa, quando Evelyn lhe entregou a caixa. Em seguida, Evelyn distribuiu os doces entre os demais servos, considerando aquilo a maior extravagância que podia se permitir, pedindo de forma discreta que todos apreciassem os macarons. Ela sentiu certo alívio por finalmente conseguir gastar parte de seu fundo de manutenção, mas outra preocupação ainda persistia em sua mente. Os servos passaram a encará-la com admiração, a chamando de futura senhora com ternura, o que deixou Evelyn constrangida e confusa. Emily observou os criados se emocionarem com a gentileza de Evelyn, e em voz baixa, demonstrou sua dúvida sobre se aquilo realmente era apropriado. Emily esclareceu que se referia a Karen, fazendo com que Evelyn se virasse imediatamente ao ouvir o nome. Então, Evelyn pediu a Mary que cuidasse da criança no ducado. Embora Mary hesitasse,
Surpresa, Evelyn explicou que desejava apenas que Karen permanecesse ali até que encontrassem seus pais. Sob a neve que caía suavemente, Evelyn sorriu com delicadeza e puxou Karen para mais perto, enquanto o garoto se escondia sob sua capa. Em seus pensamentos, ela concluiu que não poderia deixá-lo sozinho na praça. Karen ergueu o olhar sob o capuz, revelando olhos vermelhos firmes, e Mary demonstrou compreender a situação, se dirigindo a Evelyn como sua futura senhora. Mary sabia quem ele era, mas permaneceu quieta, a pedido do menino. Na manhã seguinte, Evelyn espiou pela porta com uma expressão radiante. Enquanto Emily a seguia de perto, Karen estava sentado calmamente no sofá, folheando um livro com tranquilidade, com uma xícara de chá repousando sobre a mesa ao lado. Diante da falta de permissão do Duque, Emily demonstrou preocupação com o que deveriam fazer. Ainda assim, ficou claro que Evelyn não pretendia abandonar Karen, já que ele não tinha para onde ir. Assim, ela decidiu mantê-lo escondido por enquanto buscavam por seus pais. Enquanto isso, Karen refletia que, caso Kael descobrisse a situação e usasse aquilo como desculpa para romper o noivado, talvez isso não fosse algo ruim. Com um olhar desconfiado, Karen passou a duvidar se aquele lugar realmente pertencia a Evelyn. Percebendo isso, Evelyn se inclinou levemente e explicou que a casa não era dela, mas de seu namorado, acrescentando que apenas estava hospedada ali por enquanto, e que todos a chamavam de futura senhora. Karen então a observou atentamente, e concluiu que ela não era apenas uma namorada, mas uma noiva. Ao notar a expressão inquieta de Evelyn, ele percebeu que ela não parecia feliz. Em sua análise, a família Ardion possuía riqueza e poder, o que tornaria aquele casamento arranjado uma boa união. Ainda assim, ao encará-la fixamente, se tornou evidente para ele que o motivo de sua infelicidade era a ausência de amor pelo Duque, e que aquela relação não passava de um acordo frio e puramente estratégico. Diante dessa conclusão implícita, Evelyn recuou levemente, sendo tomada por um súbito nervosismo. Enquanto um suor frio percorria sua pele, Evelyn forçou um sorriso, ao comentar que Karen tinha 9 anos, e era muito inteligente para a idade. Karen a observou com calma e avaliou que, para uma adulta, Evelyn parecia um tanto ingênua. A afirmação a deixou completamente atonita, e ela reagiu dizendo nunca ter ouvido algo assim antes. Karen soltou um leve suspiro, e apontou que Evelyn o havia trazido até ali sem sequer saber quem ele era, destacando que ela não demonstrava nenhuma desconfiança, e que seria um alvo perfeito para golpistas. Evelyn ficou em silêncio, ainda em choque, enquanto a jovem criada atrás dela também enrijeceu, ambas incapazes de responder, se recuperando às pressas. Evelyn insistiu que, na verdade, era uma pessoa bastante desconfiada, explicando que apenas não aplicava esse cuidado quando se tratava de crianças. Karen a encarou com tranquilidade, e ponderou que julgar apenas pelas aparências geralmente levava a grandes erros. Ele acrescentou que ela não deveria seguir alguém apenas por parecer jovem ou bonito, alertando que atitudes assim poderiam arruinar sua vida em um instante. Evelyn assentiu de forma constrangida, admitindo que ele estava certo. Ainda assim, permaneceu olhando para Karen de maneira distraída, reconhecendo internamente que ele não estava errado, mas sem realmente prestar atenção no que era dito. Seus pensamentos começaram a divagar, quando ela notou as bochechas macias do garoto. Imaginando como seria tocá-las, Karen lançou-lhe um olhar e questionou, em tom avaliativo, se ela realmente estava ouvindo. Evelyn respondeu rapidamente que sim, e em seguida, declarou que sairia por um momento, instruindo Karen a procurar Emily caso precisasse de algo. Ele então a observou com atenção, querendo saber para onde ela pretendia ir. Evelyn respondeu que iria ver o dono da casa, se corrigindo logo em seguida, ao dizer que pretendia entregar alguns macarons ao seu namorado. Ao parar diante da porta, hesitou ao lembrar que Kael não gostava de doces, mas considerou que ele poderia se sentir excluído caso ela oferecesse a Hugo e não a ele. Em sua mente, imaginou Kael sorrindo intensamente, ao receber os macarons e a elogiando, sem perceber que aquilo não passava de um devaneio. Já do lado de fora, Evelyn tentou se convencer de que não gostava dele, e que apenas não queria deixá-lo de fora. Então, lentamente, abriu a porta, hesitou antes de falar, questionando se Kael estava ocupado. Kael ergueu o olhar de seu assento, e a encarou com calma. Evelyn começou a se inquietar, enquanto se aproximava, tentando se recompor sob o olhar silencioso dele. Seus pensamentos se embaralhavam, tornando cada vez mais difícil agir com naturalidade. Kael comentou,
com naturalidade, que parecia que sua futura esposa era a mais ocupada entre os dois. Evelyn soltou uma risada constrangida, sem saber como responder àquilo. Em seguida, colocou a caixa de macarrões diante dele, e afirmou que era um presente para ele. O observando com atenção, demonstrou curiosidade, ao perceber a possibilidade de que ele não gostasse de doces, e acrescentou que, caso ele não quisesse, poderia simplesmente deixar a caixa ali, pois ela mesma comeria tudo. De forma repentina, Kael puxou Evelyn para o colo, mantendo a caixa firme nas mãos dela. A atitude inesperada a pegou completamente desprevenida, fazendo com que o encarasse. Chocada, o rosto de Evelyn corou imediatamente, e ela demonstrou indignação diante da situação, sem compreender o que ele estava fazendo. Percebendo o próprio comportamento, Kael se inclinou levemente para mais perto, exibindo um sorriso sutil, e deixou claro que queria que ela o alimentasse. Evelyn ficou paralisada por um instante, confusa demais para reagir, incapaz de processar o que acabou de ouvir. Kael, mantendo um sorriso suave, reforçou a ideia de que só comeria se fosse alimentado por ela, se aproximando ainda mais, com um ar provocativo, insistiu silenciosamente, observando a reação cada vez mais embaraçada dela. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.